Boa tarde a todos, nossos irmãos, aqueles que certamente estarão assistindo, estarão participando, que essa mensagem possa chegar ao coração de cada um de vocês para uma meditação, para um ensinamento que nós vamos realmente ter aqui através do salmista Davi. Quando ele escreveu esses salmos, ele estava fazendo aqui para Deus uma consideração, estava fazendo para Deus aqui uma revelação daquilo que realmente, ele precisava. E muitas vezes nós precisamos também aprender a chegar diante de Deus através dessa palavra de Davi aqui, registrada no Salmos 18, no capítulo 18 e no versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então, meus irmãos, eu entendo aqui que Davi nos ensina como que nós precisamos chegar diante de Deus. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com palavras, mas não sabemos colocar bem para receber de Deus realmente aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos. Então eu vou comentar um pouco aqui dessa iniciativa de Davi, porque Davi ele estava passando por uma situação difícil, como um servo do Senhor, e ele então chegou diante de Deus, usou a sua fé, usou ali a colocação das suas palavras e colocou até bem para Deus. E quando nós conseguimos fazer isso, uma oração sincera, uma oração que realmente chega diante dos ouvidos de Deus, eu creio que nós conseguimos mover a Deus, e Deus também nos ouve e responde e abençoa a nossa vida. Davi sempre louvava a Deus, Davi sempre chegava diante de Deus para fazer as suas colocações, mas primeiramente ele agradava a Deus com as suas palavras. Então, nesse tempo que nós estamos aí com as igrejas fechadas, não podemos ter culto, temos que andar aí, de acordo com a lei do nosso município, até mesmo do nosso estado. Então nós precisamos o quê? Tirar um tempo para falar com Deus, já que nós não temos como reunir na igreja e falar com Deus juntamente, compartilhar com toda a igreja, com todos os nossos irmãos. Eu quero que você aprenda um pouco sobre isto, da forma que Davi chegou. Ele chegou fazendo para Deus uma declaração muito forte. E eu queria muito que com essa mensagem você também pudesse se aproximar de Deus de uma forma assim, para mexer mesmo com o nosso poder, o poder que Deus deu para nós na terra, para mexer mesmo com o nosso Deus. Porque na conclusão dessa mensagem você vai ver que Davi saiu vencedor. E o que é que nós queremos? Nós não servimos a Deus só para poder ficar aí anos e anos falando com Deus e não recebendo aquilo que nós realmente precisamos, que vai nos trazer benefício, para a nossa própria vida, até mesmo para a nossa família, para o nosso futuro. E Davi, ele foi uma pessoa assim que nós podemos tomar como exemplo. Foi para mim, para você, a Bíblia diz que ele foi amigo de Deus. E por ele ter sido amigo de Deus, nem por isso ele chegou diante de Deus de qualquer forma. Então você que está participando aí, que está realmente ouvindo, assistindo essa mensagem, não quero aqui pedir para que você mude a sua forma, mas muitas vezes o que chega a nós como ensinamento é bom a gente colocar em prática, porque realmente vai nos trazer coisas boas, a forma de chegar diante de Deus. Então vamos chegar assim bem tranquilos, vamos chegar bem calmos, vamos chegar bem com muita reverência e usar as palavras certas para que Deus possa, porque o momento agora realmente eu diria para você, a situação que ninguém está conseguindo entender,
simplesmente é fácil de entender, porque agora é Deus. E quando Davi escreveu esse salmo, ele sabia que ele estava enfrentando uma grande batalha, um grande desafio. Ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava sendo muitas vezes quase alcançado, né, pelos seus inimigos, e de repente Davi então chega diante de Deus e faz essa declaração. Ele diz aqui ainda no versículo 3, eu clamo ao Senhor. Então, para falar isso com Deus, como Davi falou, nós temos que ter certeza, ter confiança e chegar e saber que no tempo de Deus a resposta ela vai chegar para nós, ou ela já está chegando para todos nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e entender melhor, porque a Bíblia é a nossa bússola, ela que nos leva, ela que nos guia, que nos direciona. A palavra de Deus, quando você abre a palavra de Deus, você começa a buscar, a pesquisar e a entender através do Espírito Santo, você só se dá bem. E Davi sabia disso. Então nós temos que colocar a nossa fé, nós temos que colocar as nossas palavras e dizer pelo menos para Deus alguma coisa que possa mexer, alguma coisa que possa tocar, alguma coisa que possa chegar realmente aos seus ouvidos e Deus então olhar para nós com seus olhos de misericórdia e dar uma resposta que nós estamos precisando. E de repente Davi então ele começa já a receber de Deus, porque ele chegou bem diante de Deus, ele colocou bem para Deus a sua oração. Então ele começa a receber, ele começa a ver as suas vitórias, ele começa a ver os seus inimigos a baterem em retiradas, outros eles vê até abatidos ali no local onde certamente ele estava enfrentando, e ele faz uma revelação com um tempo que nós não sabemos quanto tempo durou, mas ele diz aqui na sua palavra, estou salvo dos meus inimigos. Então, isso para nós também é uma necessidade para hoje. Nós podemos dizer que o Senhor vai nos salvar. A salvação que eu estou dizendo aqui não é a salvação de levar-nos para o céu, de nos dar a vida eterna. Isso aí é o final, é a conclusão de tudo. Mas salvação ela tem muito a ver com muita coisa que nós enfrentamos e Deus vem para nos salvar e nós nem percebemos. Por quê? Porque nós somos um povo separado. Davi era um homem separado. Davi era um homem escolhido. Davi, no seu tempo, até de criança, Deus já determinou que ele seria um vencedor. Por isso ele não caiu diante de todas as batalhas que ele enfrentou. Ele não caiu, ele não perdeu. E Davi foi um homem que Deus abraçou a causa dele e ele caminhou, como diz a palavra. Um homem que enfrentou tantos e tantos obstáculos, tantos e tantos inimigos, ele enfrentou tantos e tantos empecilhos, barreiras, enfrentou até o gigante Golias, no qual ali para ele seria difícil, talvez quase impossível ele conseguir vencer o gigante, mas quase, porque impossível não poderia ser, quando ele colocou o nome do Senhor, e ele foi contra aquele gigante em nome do Senhor. Então nós precisamos ir contra todos os gigantes que estão aparecendo aí a todo momento. Mas temos que ir em nome do Senhor. Porque se você fizer uma análise da sua vida, você vai ver que Deus muitas vezes já livrou de muitas coisas e nós nem percebemos. Nós nem vimos, mas por isso nós ainda caminhamos, por isso ainda nós estamos vivos, estamos com saúde, perseverando na nossa fé, usando as nossas palavras, as nossas orações e conseguindo vencer, que certamente nós venceremos todas, como disse Paulo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Davi tinha certeza disso, quando ele diz aqui, fazendo algumas declarações, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. E muitas vezes nós também somos surpreendidos, como estamos sendo surpreendidos por muitas coisas que ninguém jamais pensou, que nunca
pela minha mente, a minha cabeça. Jamais pensei, né? Mas eu dou graças a Deus, não só por mim, mas por todo o povo de Deus, porque nós somos privilegiados, encontramos essa grande promessa que é um Deus vivo na nossa vida. É por isso que nós estamos aí caminhando, sentindo a necessidade, sentindo falta, saudades dos cultos, mas Deus não se afastou de nós. As portas da igreja estão fechadas temporariamente, mas Deus continua nos socorrendo. Deus continua fazendo valer aquilo que nós já plantamos, e plantando bem você vai colher bem. Continua plantando, continua animado, continua encorajado. E Deus, então, o que Deus fez? Ele agitou, ele tremeu a terra, ele tremeu os montes, fez abalar os montes. E a Bíblia diz que ele trovejou, ele ressoou a sua voz. E o que deu? Aconteceu o quê? Davi declara aqui no versículo 24. Qual foi? O que aconteceu com Davi depois dele fazer essa oração e fazer para Deus esta declaração? A Bíblia diz que o Senhor o recompensou. Que coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Tem tanta coisa que nós fazemos nesse mundo e esperamos uma recompensa e de repente nós somos frustrados. De repente nós não conseguimos uma resposta à recompensa que nós gostaríamos de ter. Mas eu estou aqui para afirmar para você, continua, porque a recompensa de Deus ela é diferente de qualquer recompensa, porque Deus não vai frustrar aquele que confia nele. Ele não frustrou a Davi, que confiou nele, que fez a revelação para ele. Então Davi diz assim, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Então nós temos que chegar diante de Deus de uma forma diferente da que nós chegamos diante de qualquer pessoa. Deus é uma autoridade. Deus é o maior. Deus é a solução. Deus é a resposta. Deus tem nas mãos o poder, ele tem o controle. A Bíblia diz que Deus é fiel e ele revela sempre para aquele que também é fiel. Então, se ele é e nós cremos que ele é, a nossa lâmpada vai ser mantida acesa, não vai apagar a nossa luz, porque o Deus que transforma em luz, ele transforma em luz. Tudo aquilo que às vezes para nós parece que é trevas, que tudo está acabado, que não tem saída, que não tem mais como, a Bíblia diz que Deus transforma em luz. E ele é o nosso auxílio. E o caminho dele é perfeito. Tudo que você esperar dele, você pode ter certeza, ele vai fazer melhor. Por isso que Davi viveu os anos que viveu, mas nunca, jamais Deus o deixou ser declarado como um derrotado. Ele sempre venceu. E esse Deus, que Davi teve êxito, que Davi teve proteção, que Davi teve como uma rocha, como um libertador, e esse Deus que Davi teve como escudo, esse Deus que Davi teve como poder, esse Deus que foi a torre alta de Davi, ele é o mesmo. O que Davi falou e Deus honrou, que nós também possamos considerar, porque Deus não muda. Se ele foi para Davi, ele vai ser para o povo dele na terra. Em nome de Jesus, esta é a palavra, este é o momento em que nós precisamos, em nome de Jesus, de crer mesmo, deitar e levantar confiando, porque tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso Davi foi um vencedor, ainda que rejeitado, até mesmo pela sua família, rejeitado de uma forma assim inexplicável. Mas quando Deus está no controle na vida de uma pessoa, não importa o que as pessoas tentem fazer, não importa o que essa pandemia está tentando fazer ou está fazendo, o que importa é que se nós temos esse Deus,
nós somos e poderemos ser ainda mais atacados do que somos, mas em nome de Jesus, o Senhor é o seu amparo, o Senhor é o meu amparo, o Senhor foi o amparo de Davi, o Senhor foi o libertador de Davi, e o Senhor vai nos livrar porque Ele nos quer bem e Ele vai nos tratar com justiça. Seja sempre e faça tudo para você estar sempre diante e posicionado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração, porque Ele fez isso na vida, não só de Davi, mas na vida de todos os heróis da fé. Nenhum deles tiveram mordomia, nenhum deles tiveram vida fácil, todos eles tiveram que provar sua fé. E nós estamos vivendo um momento, agora somos nós que temos que provar a nossa fé. Se nós somos ou não somos dependentes dele. Põe isso no seu coração, confia nele, entrega para ele, espera nele, porque ele vai mudar essa história. Em nome de Jesus, ele vai nos revestir de força. Ele vai tornar o nosso caminho perfeito. Ele vai nos sustentar firme das alturas onde ele se encontra. Até a terra é um abrir e fechar de olhos. Clama por ele, busca por ele, e das mãos de tudo que for contrário na nossa vida, ele vai nos livrar. Davi, ele fez essa revelação porque ele estava sendo perseguido por Saul. Mas você vê a história, acabou como? Acabou Davi sentando na cadeira onde Saul estava sentado, e ali ele foi honrado por Deus como rei de Israel. Fica firme na terra, porque os nossos inimigos não prevalecerão contra nós. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma oração com você e terminar aqui esse momento que me foi concedido, e que essa palavra certamente ela vai te ajudar muito a chegar diante de Deus como Deus merece, como Deus realmente gosta da nossa sinceridade. Chega com sinceridade e Deus vai te honrar com sinceridade e vai ser fiel. Em nome de Jesus, meu Pai, te agradeço por essa tarde, por esse momento, por essa oportunidade de falar com o Senhor agora, em favor de todos que vão assistir, todos que vão participar, todos que vão ter essa mensagem diante dos seus corações, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de mim e de todos aqueles que pisam nessa terra, que já pisaram nessa terra, nenhum deles foram decepcionados, e nós também não seremos. O final será feliz, porque o Senhor é um Deus fiel. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém.